vencedores, tudo bem com vocês? Prazer tê-los por aqui, a mais uma live do nosso intensivão. Hoje estaremos com as enfermeiras do saber, vamos bater um papo, empreendedorismo na prática. E te aviso, se você ainda não se inscreveu no nosso webinar, ainda dá tempo, o link está na bio, é o primeiro link que aparece na bio. Vai lá e se inscreve. Certo? Lá nós temos material diferente do que vamos tratar aqui na live, certo? Então, assim, por favor, vai lá e se inscreve também. Vamos aqui, quem for entrando, vai olhando, vai dando um feedback se o som tá bom, a imagem tá legal. E vamos também mandar, seja bem-vinda, Daisy. Fixei o comentário errado. Deixa eu só voltar aqui. Vamos mandar convite, gente, para o pessoal aí, para entrar na live, que a gente já vai começar. Desde já quero agradecer a Daisy por ter aceito o convite, junto com a sócia dela. É um prazer tê-las por aqui e que com certeza a gente vai aprender bastante com essa empreendedora extraordinária e que tem uma longa estrada aí no empreendedorismo na enfermagem. Não só no empreendedorismo. Agora foi. Gente, tá... o comentário tá fixando errado. Desafixar. Deixa eu só ir atrás lá da live para eu fixar aqui. Se bem que eu vou de... Aqui. Eu desisto. Então, assim, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso webinar, vai lá e se inscreve. É o primeiro link da bio. Eu vou estar chamando já a Daisy, porque aí a gente começou uma horinha. Tenho certeza que Daisy vai ter muito conteúdo para falar e para passar aí pra gente, que a gente já começa. Mesmo porque eu vou deixar gravada, aí as pessoas que chegarem depois, elas podem estar revendo a live, certo? Vou te chamar, Daisy. Eu não sei se... Mas eu nem sei se é ela se tá ou não. Olá. É Daisy mesmo. Tudo Bom, bem? tudo ótimo. Prazer em conhecê-la virtualmente. Igualmente. Obrigada aí pelo convite. Obrigada, tá, Alda? Pela paciência, você esperou eu sair do pós-operatório para poder estar aqui com vocês. Brigadão mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu que te agradeço, assim, eu sei que sua agenda é super corrida, sei que está de mudança recente, que mudança já gasta tempo, que a gente tem que ver todos os detalhes. Está saindo ainda de um pós-operatório, então, assim, eu que agradeço pela disponibilidade de um sábado à noite. Então, assim, vários agradecimentos. Que com certeza a gente vai aprender bastante, tenho certeza que vou aprender muito, o pessoal vai aprender muito com você, com sua experiência, com sua expertise, e principalmente que é uma trajetória exitosa, né? Que aí já sabe o caminho, uma direção, por mais que cada uma seja ímpar, mas tem uma direção, certo? Então, assim, a gente vai começar, o pessoal que foi entrando, eu vou dando oi, eu vou só, daqui a pouquinho, se começar a travar às vezes, pelo horário, eu vou desativar os comentários. Aí você pode mandar pergunta que eu vou lendo e passando para a Deise. Pode ser assim, Deise? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Então tá. Quero agradecer a todos os presentes e assim, quem é Deise como enfermeira, como mulher, como empreendedora, como é que o empreendedorismo surgiu na tua história? Conta um pouquinho pra gente. Então, boa noite de novo, quem está entrando agora. Eu já tenho 10 anos já empreendendo na enfermagem. Sou enfermeira, fui técnica, né, já há 16 anos. Sou enfermeira há 6 anos. E antes mesmo de eu me formar na faculdade, eu fui convidada a me tornar sócia de uma clínica de vacinas que eu
já atuava como técnica, né? Me tornei sócia em conjunto com um médico. E aí, em 2014, mais ou menos, foi quando eu entrei na sociedade dessa clínica. Eu não sabia que o que eu já fazia era empreender na enfermagem, né? É ser dona do próprio negócio. O empreendedorismo na enfermagem era uma coisa que não era falada, mas eu já tinha toda aquela experiência de lidar com o meu próprio negócio, porque eu que ficava à frente dessa clínica, né? O médico responsável ficava nos bastidores. E aí, quando eu estava super bem, já 4 anos depois, em 2018, eu já estava com um salário muito bom, vida estabilizada, eu senti a necessidade de fazer algo específico para a nossa profissão. Eu comecei a me incomodar das pessoas falarem, olharem para mim e falarem assim, nossa, mas você é tão inteligente, por que você não faz medicina? Ou então, Todo mundo diz. ou em alguns eventos médicos que eu participava, as pessoas, nossa, você é enfermeira, achei que você era médica, você entende tanto de vacina. E isso começou a me incomodar, assim, profundamente, num nível que eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo pela minha profissão. Eu preciso de algo para evidenciar o protagonismo da enfermagem, né? E aí, em 2018, eu encontrei Tânia num evento de vacina. A Tânia também, ela era enfermeira-chefe de uma clínica de vacina muito famosa aqui no Rio de Janeiro. E a gente começou a conversar sobre o nosso desejo de enaltecer a enfermagem, de começar a mostrar a capacidade que a enfermagem tinha, de começar a falar do quanto a enfermagem poderia ser bem-sucedida, financeiramente falando. E aí a gente falou, vamos montar uma empresa. Empresa, não, vamos montar um projeto e vamos montar um treinamento, imunização. Aí, vamos. E aí nasceu o Enfermeiras do Saber, no dia 15 de maio de 2018. E aí a gente abraçou como propósito e missão enaltecer a enfermagem e começar a tirar essa visão de que nós somos caridade. E começamos a mostrar essa questão de que não, nós podemos sim ser bem-sucedidos. Não tem problema nenhum nisso, em sermos bem-sucedidos, em sermos milionários. Então a gente começou a perceber que havia uma resistência muito grande da enfermagem de se ver assim, como bem-sucedido, como milionário. Só que para nós era muito comum, porque a gente já vivia nesse meio de clínica de vacina e a gente conhecia muitos enfermeiros bem-sucedidos, donos de clínicas. E eu já sabia como se fazer dinheiro na enfermagem. Então aquilo era incoerente para mim, a enfermagem se vê tão diminuída como a gente começou a perceber. E aí a gente começou a levantar essa bandeira do empreendedorismo na enfermagem, quando a gente abriu a nossa empresa. Hoje nós já temos quase 3 anos de empresa, já capacitamos mais de 500 alunos em todos os nossos cursos. Eu tenho a minha especialização na docência, né? Eu sou professora também. E aí a gente começou a trazer isso e viajar o Brasil todo, capacitando as pessoas. O curso que a gente mais viaja é o curso de perfuração de orelha, onde a gente ensina as pessoas a como ganhar dinheiro com isso. E aí é muito engraçado, né? Porque nessa trajetória lá atrás, há 8 anos atrás, quando eu já... 6, 7 anos atrás, quando eu era já dona de clínica, eu não tinha noção de que eu já empreendia, né? De que eu já era dona do meu próprio negócio. Mas ali eu já comecei a lidar com a gestão, com o marketing, com a contabilidade, e isso veio muito forte para o Enfermeiros do Saber, para a nossa empresa. Então, a bagagem já são de quase 11 anos, né, nessa área. Então, quando a gente começou, ninguém falava de empreendedorismo, nem as pessoas não tinham esse insight de que, não, peraí, eu posso ser dono do meu próprio negócio, eu posso ser protagonista, né? Mas, graças a Deus, em 2019, mais especificamente nessa pandemia, o empreendedorismo na enfermagem explodiu aí. E eu fico muito feliz de ver que a galera está abrindo a visão, está começando a ver a enfermagem com outro olhar. É uma estrada. Verdade, verdade. Então, assim, na tua fala, riquíssima. Então, primeiro, assim, uma fala bem impactante, assim, que não é comum a gente ouvir isso e com tamanha espontaneidade. Eu só vou reafirmar para que as pessoas fiquem sem isso. Olha só, eu
ensina as pessoas a ganharem dinheiro. Então, a gente tem que falar de dinheiro dessa forma, para que a gente se sinta merecedora do dinheiro. E a gente não está ali por caridade, nem por questão que eu escolhi ser enfermeira, não preciso ser médica para me dar bem, para ser milionária. Eu posso buscar isso com a enfermagem, através do empreendedorismo e do que eu acredito, do que sei, e principalmente, eu estou falando assim, só as falas assim, bem enriquecedoras que você disse. E você já capacitou mais de 500 pessoas. Sim. Imagine a quantidade de impacto que essas 500 pessoas fizeram na sua região. Então, assim, é incrível. Isso é empreendedorismo, isso é impactar vidas, isso é transformar. O que acontece, Alda? A enfermagem ainda acha que a gente está no tempo de Florence e no tempo de Anna Nery. Eu falo para todo mundo, não estamos na Guerra da Crimeia. Não somos caridade. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque em todos os nossos cursos, quando a gente fala que as pessoas fazem caridade, ninguém acha que faz. Mas quando eu pergunto assim, quanto você cobra para fazer uma aferição de pressão arterial? Quanto você cobra para fazer uma intramuscular? Quanto você cobra para fazer um teste de glicemia capilar? As pessoas olham para mim e, tipo, não cobro nada. Como assim não cobra nada? Você vai no médico, ele te atende de graça? Vai no fisioterapeuta, ele te faz fisioterapia de graça? Vai no Nutri, ele te passa receita de graça? Então, assim, essa mente de querer a valorização, mas não se valorizar, é muito comum na enfermagem. E de uma pessoa que dá curso no Brasil inteiro, porque a gente roda aí o Brasil todo dando curso, não é uma característica. Não é uma característica do Brasil, do carioca, é uma característica da enfermagem brasileira. Porque a enfermagem em outros países mais desenvolvidos é uma enfermagem de protagonismo. E aqui eu vejo muito uma enfermagem cansada, desgastada, desvalorizada, entendeu? Mas essa valorização, ela tem que começar a partir de nós. E quando você chega lá na sua rua e alguém bate lá na tua porta e fala assim, dá para você aferir minha pressão aqui, você faz isso de graça, é você que está se desvalorizando. Então, quando a gente começou a trazer essa visão, eu acho muito legal, quando as pessoas falam também de empoderamento, eu pergunto para as pessoas que falam para mim de empoderamento assim, qual é a lei do exercício profissional? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu falei, como é que você quer falar de empoderamento se você não sabe nem quando você se tornou profissão? Então, assim, tá na hora da enfermagem ela virar essa chave na mente, onde ela acha que nós sempre estamos aqui para servir a outro. A enfermagem acha que ela está aqui para servir ao médico, para servir ao nutricionista, ao fisioterapeuta. Ela serve a todo mundo do hospital. Ela tem... Eu sinto que os profissionais de enfermagem eles têm síndrome, às vezes, de vira-lata, de sempre se diminuir. E eu acho que isso passou, isso não é mais assim. Enfermagem é ciência, é tecnologia, é crescimento, é empreendedorismo. E acaba que existe uma rincha grande entre empreendedor e assistencialista quando não era para acontecer. E esses dias eu tive uma coordenadora de um curso de enfermagem, de uma faculdade de enfermagem, onde eu dei aula também, eu fui professora universitária. E ela falou assim, de que forma o enfermeiro empreendedor ele pode cooperar para o enfermeiro, para a enfermagem de uma forma geral? Porque na visão de algumas pessoas, o enfermeiro empreendedor ele é um mero capitalista que pensa no próprio dinheiro, né, no próprio umbigo, e ele não tem nada para cooperar, para contribuir para uma enfermagem de uma forma geral, inclusive na assistência. Aí eu virei e falei assim, se nós, vamos hipoteticamente falar, né? E aqui quem está na live pode chegar nesse raciocínio comigo. Se hipoteticamente eu tenho 100 enfermeiros milionários no Brasil, 100 milionários, tá, gente? Eu não estou falando rico, não. Estou falando milionários. Se eu tenho, hipoteticamente, 100 enfermeiros milionários no Brasil, logo o investimento será no seu país, na maioria deles. Vamos dizer que eu e você, Alda, somos duas desses 100 milionários. Eu sou milionário e você também é. Se eu abro uma empresa, por exemplo, de cobertura de feridas, que é algo caríssimo e que hoje a gente importa porque as de maiores qualidades não estão no Brasil, infelizmente, e se eu
abre uma empresa de cobertura de feridas e você abre uma empresa de sondas, ambas brasileiras, logo o imposto sobre o produto vai diminuir porque é um produto brasileiro. Você não acha que isso vai reverberar na assistência? Você não acha que isso uma hora vai reverberar dentro do hospital? Então, se a gente começar a ter essa visão holística em relação ao empreendedorismo e assistência caminharem juntos, eu tenho certeza que a gente vai enaltecer a nossa profissão. E eu sempre digo para todo mundo, eu e a Tânia, a gente tem uma visão de que se a gente ajudar outras pessoas a crescerem, nós crescemos juntos. E se eu for milionária, você for milionária, e todas essas pessoas que estão aqui na live, se nós, profissionais de enfermagem, formos bem-sucedidos, isso não enaltece só a minha Daisy, isso enaltece a enfermagem, a profissão. E isso é bom para a profissão. O meu crescimento e o seu é bom para a enfermagem. Então, a gente tem muito essa visão de unidade, né? E essa visão de crescimento em comum. Infelizmente, nem todo mundo abraça a visão. Mas eu acho que se a gente começar a ter essa visão mais unida, a gente cresce, com certeza. E a gente falar isso abertamente também, isso é importante. Eu concordo plenamente assim, com sua fala, Daisy, e a gente parar dessa concorrência, né? Porque nós não somos concorrentes, nós somos uma classe. E até mesmo, eu até abriria na tua fala o seguinte, que se você tem uma empresa, você emprega outros... Tem outros enfermeiros que trabalham com você, tem técnicos que trabalham com você. Você está gerando renda para seu país através de imposto, através dos insumos. Então, assim, uma cadeia de impacto que você certamente vai impactar profundamente na realidade e pagando imposto também para o crescimento do país. Sim. Não é verdade? Sim, eu acho que, assim, na verdade, como nós, durante muitos anos da formação, nós, por exemplo, na minha faculdade, que não tem tantos anos assim, eu me formei em 2015, eu não aprendi nada sobre contabilidade, sobre ser dona do meu próprio negócio, eu não aprendi nada sobre marketing, eu não aprendi nada sobre gestão, sobre empreendedorismo. O médico, quando ele sai da faculdade de medicina, 90% sai para abrir o seu próprio negócio, porque abre o seu consultório. Eles podem atender, a maioria tem seu consultório. Então, desde cedo, eles aprendem sobre ser dono do seu próprio negócio. Nós, da enfermagem, nós somos projetados para assistência. Como se só existisse essa opção, quando não. Hoje nós podemos ser donos de clínicas. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o enfermeiro ele pode ser dono de clínica sem médico? Pode, com certeza. Ele pode ser RT de clínica de vacina e não precisa de médico. Mas se o médico quer ter uma clínica de vacina, ele precisa ter enfermeiro. Ele é obrigado a fazer igual o outro. Quem entende de vacina, Deise, aqui para nós, eu sempre disse isso, eu já fui coordenadora de imunização, mas quem entende de vacina e de ferida é enfermeiro. O médico não entende nem de vacina e nem de ferida. Me desculpe os médicos. Não, você tem muitos assim que até domina, né, o conhecimento. O meu sócio é um crânio na imunização, mas a gente trabalhava muito em parceria. E ele nunca me colocou debaixo dele. Ele sempre me respeitou de igual para igual. Hoje eu atendo no consultório junto com uma médica, né? Eu faço a parte de... Eu trabalho na parte de PRIC e PET teste alérgico. Eu faço teste alérgico junto com ela. E ela, sim, ela me trata... Não existe médico e enfermeiro. A gente é de igual para igual. Mas eu me dou muito o valor. Então, assim, as pessoas elas vão valorizar você quando você se dá esse valor. Então, quando a gente fala de empoderamento e você se diminui, não existe o empoderamento aí. Entendeu? É isso que eu falo, gente, é uma metanoia mesmo, é uma mudança de mente. No início, quando a gente começou, a gente estava numa live e uma pessoa entrou e falou assim, a Daisy e a Tânia só gostam de dinheiro, de falar de dinheiro. Aí eu falei, gosto mesmo, Eliane, se você não gosta... O problema é seu, eu adoro, entendeu? Então, assim, quando a gente começou, que a gente falava sobre cobrar os nossos serviços, as pessoas achavam aquilo um absurdo. Como assim? Entendeu? E hoje, você já tem as pessoas, peraí, se conscientizando um pouco mais. Mas ainda parece ser errado falar enfermagem por amor, hashtag enfermagem por amor não funciona para mim, não. Se funciona para você... Tudo bem, mas amor não enche a minha barriga.
Eu faço com amor. Não Mas pagar por a conta. amor, eu não faço, não. Não faço, desculpa, mas eu não sou hashtag enfermagem por amor. Eu sou enfermagem com amor, porque o amor é de graça. E eu não trabalho de graça. Eu não investi tempo e formação para trabalhar de graça para ninguém. E para você ter noção, Alda, até na minha família, hoje em dia, quem entra em contato comigo, as pessoas me perguntam assim, quanto você cobra para isso? Quanto você cobra para aquilo? Hoje, eu mudei tanto a mente das pessoas que a minha própria família, elas, se eu tiver familiares meus querendo fazer o meu curso, eles pagam. Eles me valorizam tanto que eles pagam. Então, eu percebo que a partir do momento que eu me dei o respeito e o valor, as pessoas em volta começaram a me respeitar. Eu nunca tive um médico me desrespeitando. Nunca tive. Mas, querido, ele domina o conhecimento dele e eu domino o meu. E aí a importância da gente estudar, a importância da gente andar respaldado para tudo que a gente faz, a importância da gente ter conhecimento e autoridade no nosso segmento, no nosso assunto. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a entender que o teu conhecimento ele vai te gerar valor, e aí as pessoas às vezes perguntam assim, só para você ter uma noção, eu trabalho com perfuração de orelha. Aqui no Rio de Janeiro, a média de perfuração de orelha é R$ 150. Eu cobro 250. Chove perfuração de orelha para mim. Porque as pessoas entendem o tipo de profissional que eu sou. Então, elas não se importam de pagar. Elas, não, eu vou pagar. É com você, eu vou pagar. Então, hoje eu percebo assim, caramba, quanto mais eu me valorizo, mais as pessoas em volta vão me valorizar. Eu acho que é isso que a enfermagem falta ainda perceber, né? A gente teve nessa pandemia inúmeros profissionais trabalhando com condições precárias de trabalho, trabalhando sem EPI. E eu tive uma colega que falou assim, eu cheguei no plantão para trabalhar, não tinha EPI, os médicos foram embora. Mas nós, enfermagem, não saímos do lado do leito do paciente. Falei, lerda é você. Porque eu iria embora, pegaria minha bolsinha e iria embora junto com eles. Trabalhar no meio de uma pandemia sem EPI. Rapidinho, a administração do hospital ia dar um jeito de arrumar EPI para todo mundo. Conclusão, os médicos não foram embora, porque a administração do hospital comprou EPI para todos eles e a enfermagem ficou lá trabalhando sem EPI. Então, tu vê, eles se valorizaram, né? E se impuseram ali, não vamos trabalhar sem EPI, a enfermagem lá se gabando porque estava do lado do leito do paciente. Sim, a maioria teve Covid depois, porque não teve nem EPI para trabalhar. Então, tu vê, é uma mente ainda muito limitada. Verdade, verdade. A Amanda, ela falou bem assim, colocou aqui no comentário, que ela formou em 2001 e 2011 e não se falava de empreendedorismo. E que eu diria até mais, Amanda, até hoje as universidades elas não falam de empreendedorismo. Ainda está muito focada a grade curricular para o assistencial no hospital cêntrico ou da área. E às vezes também, quando alguém fala de empreendedorismo, tem esse apoio ainda na academia. É uma barreira que a gente precisa romper. Vou passar isso para você falar alguma coisa sobre, e falar também os desafios. Essa tua jornada, Deise, com Tânia, quais foram assim, os desafios assim, que marcaram, que eu tenho certeza que provavelmente teve alguns, mas os que foram assim, marcantes, que pode compartilhar, e quais foram as aprendizagens, né, que obteve com eles. O nosso maior desafio no início, já falei isso em algumas outras lives, o nosso maior desafio quando a gente começou foi romper essa barreira entre os próprios profissionais, né? Eu digo que nós começamos literalmente sozinhas. Os nossos colegas riram da nossa cara, né? Eu tive um colega que falou assim, tu acha que tu vai viajar o Brasil todo dando curso, volta para tua realidade. E aí, em um ano, a gente já tinha viajado mais de 12 capitais brasileiras, né? Mas essa resistência, esse deboche dos nossos colegas foi uma coisa que no início, assim, eu fiquei muito chocada, porque eu pensei, nossa, a gente está trazendo tanta coisa, tanta inovação, e as pessoas não deram essa credibilidade, assim. Por isso que eu e a Tânia, a gente tem
uma posição de ajudar quem está começando muito grande, assim. Todo mundo que conhece a gente sabe que a gente sempre abre o nosso espaço para estar ajudando. Eu sempre me coloco à disposição para estar ajudando quem está começando, porque o nosso início foi, para mim, esse foi o nosso maior desafio. Ter esse apoio da categoria. Ainda era muita resistência na categoria falar sobre isso. As pessoas ainda debochavam muito, as pessoas ainda desacreditavam muito, né? Não nos deram espaço. O espaço, sim, a gente conquistou muito sozinhas mesmo, sabe? Correndo atrás. E eu acho, assim, mas foi muito bom. Foi muito bom porque sozinhas a gente teve que aprender a fazer de tudo. Hoje, assim, literalmente, as pessoas perguntam: como que vocês dão curso no Brasil todo? Quem ensinou vocês? Ninguém ensinou a gente. Nós que aprendemos, a gente que fecha nossos cursos. Ninguém ensinou a gente a fazer o que a gente faz. A gente foi batendo cabeça até aprender. Mas, assim, eu acho que no início, o maior desafio que hoje o empreendedor passa já, porque, assim, Alda, quando a gente começou há 3 anos atrás, é um pouco diferente do que é hoje. Hoje a galera já se ouviu falar, já temos mais referências no meio, né? Eu acho que hoje a maior dificuldade que a galera passa é saber como começar. Eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade que eu vejo. Tipo, como que eu vou começar? A galera sente muito medo. E às vezes é um medo de coisas que elas nem viveram ainda e elas sentem esse medo, né? E a dica que eu sempre dou para quem quer começar a empreender é o seguinte: primeiro, faça uma lista do que você gosta, porque a melhor coisa que tem é você trabalhar com o que você gosta. Dentre essa lista do que você gosta, você vai destacar aquilo que tem potencial para o negócio. Aí eu vou dar o meu exemplo. Eu era professora, amava dar aula, eu amava ensinar, e eu pensava assim: eu acho que isso aqui dá para abrir um negócio, dá para explorar. Gostava, tinha potencial para o negócio. Terceiro, faça um plano de negócios. Isso é muito importante para você minimizar erros no seu caminho. Fez seu plano de negócios, pô, ok, show, faça. Quarta dica mete bronca. Pega e faz. Porque, assim, se você ficar esperando uma oportunidade, quando der, nunca vai surgir. Porque nós, empreendedores, a gente tem que ter uma coisa chamada ousadia. É você sentar, programar, mirar e ir. Porque se você ficar sempre esperando alguém te empurrar, tu sempre vai estar dependendo de alguém para você chegar em algum lugar. Isso é muito ruim, porque nós, empreendedores, nós somos autônomos, ou seja, nós somos donos do nosso próprio negócio. A gente que lute, a gente que se vire, né? E eu acho que uma dica primordial aí que eu daria para isso, para esse desafio, é investir em conhecimento. Eu acho que isso foi assim, porque apesar da gente não ter ninguém, graças a Deus a gente tem muito conhecimento hoje à nossa disposição, né? Então, a gente investiu só em 2020 mais de 18 mil reais em cursos. Assim, a gente entende a importância da gente estar investindo em conhecimento para a gente sempre estar crescendo. E graças a Deus é foco, é estratégia, é planejamento. É uma coisa que eu domino hoje em dia é a parte de contabilidade, de planejamento estratégico de venda, de marketing. Agora eu estou indo para um MBA em marketing, mas assim, eu percebi que eu domino isso fazendo. Ninguém sentou e me ensinou. Eu comecei a aprender sozinho e vamos, né? E hoje, graças a Deus, a gente tenta ensinar a galera todo esse caminho que a gente trilhou e tenta ensinar nos nossos cursos para a galera também abrir a mente. Uhum. A gente observa, né, que outra coisa que a gente pode tirar na sua fala, Deise, é que a gente pode empreender tanto no físico quanto no digital. Sim. Ou as duas coisas podem ser concomitantes. Sim. Uma coisa não limita a outra. Sim, sim. Hoje nós temos, assim, um leque de opções, né? Uhum. E também, assim, a variedade hoje que a gente tem de empreender na enfermagem é imensa, é imensa. A última vez que eu contei, tinha mais de 30 possibilidades. Então, assim, você pode se encaixar em uma daquelas possibilidades que você tenha esse conhecimento, que tenha essa paixão, que seu coração cante quando você faz. Então, você pode adentrar nisso também. Deixa eu ver aqui. Essa Amanda falou bem assim, aqui no comentário, que a live tá ótima e que como é bom a gente ouvir as pessoas que já passou pela caminhada e
e como nos estimula a seguir, a meio que desbravar novos mares. Sim. Hoje, eu falo para todo mundo, e quem faz nosso curso sabe que é a nossa frase oficial. Nós podemos ser quem quisermos e chegar onde a gente quiser. Entendeu? Hoje a enfermagem, ela ocupa um grande papel de importância na sociedade, né? Eu digo que nós temos o privilégio, porque nós somos os únicos da saúde que literalmente atuam do nascimento à morte. Então, você consegue enxergar as carências que existem e você pode ver ali uma oportunidade de você empreender. Eu tenho uma conhecida que ela começou a empreender, olha que coisa louca, né? Ela empreende ensinando a humanização no preparo do corpo após morte. Porque ela entendia que esse momento era o momento que os profissionais meio que já morreram e tudo mais, e ela começou a ensinar sobre essa humanização do corpo pós-morte. Então, você vê, ela viu uma carência ali, porque ela via os parentes, né, se sentindo mal pela forma que o corpo estava sendo tratado, e ela viu naquilo ali uma oportunidade dela empreender. Então, você vê, do nascimento à morte, você pode estar ali com uma pessoa que acabou de nascer, e a mãe, que lindo seu bebê, e a mãe, lindo, quero furar a orelha. E você, opa, por que não eu furar a orelha dessa criança? Então, assim, literalmente, nós temos um leque de opções. Camarote da saúde, olhando tudo daqui, ó, coisa que ninguém tá, né? Só nós, aliás, os únicos 24 horas ao lado do paciente ali. Então, hoje a gente tem um leque de opções para a gente explorar. E aí, o que falta, Deise? O que falta para a gente talvez estar explorando isso? Falta a gente sair da zona de conforto. Porque a gente está numa zona de conforto aí há anos, né? Como eu disse, achando que a gente ainda está na Guerra da Crimeia, achando a visão de Florence e Anna Nery ainda. Gente, Florence e Anna Nery, elas estão na história da enfermagem. O presente da enfermagem é outro, né? Hoje a gente mudou muito, as coisas mudaram demais. Hoje se fala de protagonismo, e protagonismo não é você ficar no banco de trás. É você estar desbravando, você estar na frente. Eu, Alda, todo dia mesmo, todo dia eu tô aqui com o meu caderno do meu lado, com o meu computador aqui. Todo dia eu anoto ideias que eu tenho de como ganhar dinheiro na enfermagem. Todo dia eu tenho pelo menos 2 ideias diferentes, né? Eu e Tânia estivemos agora em Natal e sentamos para fazer o cronograma de 2021. E só para janeiro a gente tem 9 projetos. Só para janeiro. Então, peraí, se a enfermagem não está explorando o empreendedorismo, por que ela não está explorando? Será que é porque não está explorando porque não quer, gente? Não está explorando porque não quer. O dinheiro está aí no mundo, as ideias estão aí, está para quem quiser acessar. Tem que ter esse estímulo de pensar em coisas novas. Eu vejo, Alda, muita gente copiando muita gente. Deu certo com você, vou copiar a Alda. Deu certo com as enfermeiras de saber, vou copiar as enfermeiras de saber. Quando tem inúmeras coisas para serem feitas, para a gente explorar, novidade, tecnologia, informação, e as pessoas querem ficar naquela mesmice, entendeu? Então eu falo para todo mundo, gente, quer saber se vai dar certo? Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Tenho certeza que você vai viver uma experiência desbravadora, assim, alucinante, porque é maravilhoso. Com certeza. E quais são, assim, pelo que eu vi, você não teve tanta dificuldade, mas nas tuas andanças, nesses cursos que você passa pelo Brasil inteiro, quais são, assim, as maiores dificuldades mesmo das pessoas que não têm, assim, a oportunidade de já ter um apoio inicial, mesmo que não seja da categoria, para começar? E também, por exemplo, o plano de negócio ele é fundamental para que você tenha o desenho de onde você quer chegar e para que você não se distraia no caminho. Mas eu não tenho habilidade para fazer o plano de negócio. E também não tenho um dinheiro assim sobrando no momento para pagar alguém uma mentoria, uma consultoria para fazer isso. Você tem alguma ideia desse, como resolver esse problema dessa pessoa? Tenho. Eu vou falar para vocês o seguinte, quando eu comecei eu também não sabia fazer um plano de negócio. Hoje em dia você tem aplicativo no celular, tem um aplicativo chamado Plano de Negócios e ele vem te dando todo o roteiro
de um plano de negócios. É só você aplicar. Mas quando eu comecei, eu não sabia fazer plano de negócios. Eu fui pelo meu instinto. E uma atitude que eu tenho até hoje, muito simples, mas que mudou assim o nível da minha empresa. É o seguinte, tudo na minha vida, eu sempre coloco pós e contras. Pós e contras, todo mundo sabe fazer. O que é pós e contras. Com Só que o que certeza. eu faço? Nos contras, eu crio plano B e plano C. Então, tipo assim, eu penso em tudo que pode dar certo para aquilo ali que eu quero e tudo que pode dar errado. No tudo que pode dar errado, eu crio estratégias. 2, pelo menos. Então, nunca dá errado. Porque tudo que eu pensei que dá errado, eu já Porque tenho... você tem o A, o B e o C. Eu tenho. Eu penso em 2, 3 opções. Mas, assim, todas as coisas, quando elas saem quando elas não são do jeito que eu espero, elas já são do jeito que eu espero, porque elas já estavam lá naquilo que não pode dar certo. E eu já tinha criado uma estratégia. Olha que coisa interessante. Uhum. Uma semana antes do lockdown, eu sentei, eu tive um insight assim, do nada. Eu sentei e falei assim, e se acontecer alguma coisa do nada? Nem tinha, né, não tava se falando de pandemia, mas não de lockdown, né? Mas eu tive um insight falando, e se acontecer de eu não puder viajar dando os meus cursos? Como que eu vou pagar as contas? Aí aquilo me gerou incômodo e aí eu comecei a desenhar inúmeras estratégias para que se eu não pudesse dar o curso, caso eu não pudesse viajar, como que eu ia pagar as contas se eu não pudesse vender curso. E aí eu criei 3, 4 estratégias. O que aconteceu? Uma semana depois, lockdown, a gente estava com 4 cursos marcados, suspendemos todos os cursos. E eu pensei, meu Deus, mas peraí, porque eu já tinha feito um planejamento para se isso acontecesse. E aí, gente, eu vou te dizer, Alda, nós crescemos nesse momento de lockdown, nós crescemos 300% financeiramente falando da nossa empresa. Porque eu já tinha pensado nas estratégias, então a gente só aplicou. A gente pegou aquilo, não, vamos aplicar, vamos lançar curso novo, vamos lançar cursos online, porque a gente tem essa opção do digital, como você falou. Vamos começar a abraçar outras coisas que a gente não abraçava e a nossa empresa, literalmente, foi o maior mês de faturamento da minha empresa. Então, assim, uma dica muito simples para vocês que ainda não tem, Deise, eu não domino um plano de negócios, eu não sei fazer isso. Gente, pós e contras. O que você quer fazer? Pós e contras. Nos contras, crie estratégia se der errado. Eu digo para todo mundo assim, Alda, eu não tenho problemas. Eu sou uma mulher de 32 anos que não tem problemas. Pessoal, você não tem problemas? Eu não tenho problemas. Eu tenho desafios. Se eu falar que eu tenho problema, minha mente já fica triste, trava, bloqueada. Mas se eu falar que eu tenho desafios, naturalmente a minha mente começa a querer vencer aquilo ali. Então, o máximo que vai acontecer ao longo do seu caminho é você lidar com desafios que você vai precisar vencer. Entendeu? E é parar tudo. Não saiu do jeito que você queria? Para tudo. Peraí, deixa eu rever e mudar a estratégia. E vai para um outro caminho. E bate na porta até se abrir, porque dá certo. Com certeza. Uhum. É incrível assim na sua fala a questão assim, da mentalidade. Que a gente tem que, além de ver os pós e os contras, o plano de negócio, ver o que gosta, mas a gente tem que ter uma mentalidade empreendedora. Sim. Porque às vezes a gente também tem a outra vertente. Tem gente que põe tudo isso no papel, que faz tudo bonitinho, mas não tem uma mentalidade empreendedora, não tem uma mentalidade de ousadia, não tem essa mentalidade que eu tenho desafios e não problemas. E se deixa bater logo de início também. Sim, o que acontece? Nós, o tempo todo, temos que lidar com crenças limitantes, que às vezes a gente tem desde que a gente nasceu e foi criado. Tem muita gente, por exemplo, que tem muito medo, não entende por que tem tanto medo, mas se você for fazer uma análise comportamental, lá quando era criança, o pai ou a mãe, às vezes, botava esse medo na pessoa. Então, a pessoa traz isso para a vida adulta, e isso na tua vida adulta se transforma numa crença limitante. Só que a crença limitante, ela não existe. A gente cria, mas ela não é real. Então, quando a gente tem essa consciência de que ela não é real, que é um fantasma que eu estou alimentando, mas ele não existe. Então, como Deise, as pessoas me perguntam assim, Deise, você não tem medo? Eu sou uma pessoa que dificilmente eu tenho medo de mudar, de virar a chave na minha vida. Eu penso assim, a gente colhe
justa medida aquilo que a gente planta. Se eu sei aquilo que eu plantei, eu não tenho medo da minha colheita. Então, assim, eu tenho isso muito certo na minha cabeça. Mas, não vou mentir para você que quando eu comecei a empreender, eu precisei mudar alguns comportamentos na minha mente e na minha rotina que eu tinha e que me atrapalhavam. Eu, por exemplo, eu não tinha rotina para dormir e acordar. Isso foi uma coisa que eu precisei mudar. Eu precisei ter horário para acordar, horário de estudo. Então, assim, eu tenho hora de acordar, hora de estudar, hora de descanso no meu dia. Eu tenho, assim, tudo. No dia anterior, eu já programo o que eu vou fazer. Tá, eficaz, eu não tinha disposição. Eu era muito apática, preguiçosa. Então, eu entrei na academia, eu mudei meu hábito alimentar, eu comecei a passar a fazer exercícios físicos para que eu tivesse mais disposição, para que a minha mente trabalhasse mais, eu tivesse mais essa disposição. Eu comecei a fazer do meu dia, ter uma rotina de leitura. Eu tenho livros que eu tenho que ler, que são livros que sempre estão alimentando a minha mente, livro voltado para autoajuda, livro voltado para o empreendedorismo. Então, isso eu comecei a me abastecer de coisas que eu não tinha para que isso pudesse mudar o meu comportamento. Olha que coisa, se desde você mudou a sua alimentação, sim. Então, eu comecei a mudar hábitos que eu tinha ruins e transformar em hábitos bons para que isso me tornasse uma pessoa melhor, o físico melhor, a minha disposição melhor. Então, assim, eu tive que lidar com crenças limitantes. Eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça de, não, peraí, eu posso vencer isso daqui. E é uma questão de acreditar em si mesmo. Hoje, eu posso dizer para você, cara, se você virar para mim e falar assim, Daisy, bora montar um projeto milionário, eu vou falar, vamos embora. Nem eu nem você somos milionários, mas vamos embora. Dá certo, vamos começar de algum lugar. Eu literalmente, assim, eu me tornei uma pessoa ousada mesmo. Ousada de vamos lá, vamos fazer. Claro que existe todo um planejamento estratégico para que você minimize erros, como eu falei. Não é uma coisa assim, avulsa. Eu sou uma pessoa extremamente organizada em relação à empresa. Tudo eu boto no papel, tudo eu analiso. Eu nunca pego e tomo uma atitude de impulso. Nunca. São sempre muito bem pensadas, muito bem estratégicas, entendeu? Sempre muito bem alinhadas para que eu minimize os meus erros. Mas eu também não sabia, gente. Como eu falei aqui no início, ninguém me ensinou. Eu aprendi isso aqui sozinha, eu e Tânia, batendo cabeça. Porque não tinha quem... quando a gente começou, a gente não tinha muitas referências. E a galera também não tinha tanta disposição em querer ensinar. Quem já sabia não queria ensinar. Então a gente teve que bater cabeça, mas vamos lá. Hoje a internet está aí para nos ajudar. YouTube, livro, a gente meteu bronca e graças a Deus nos tornamos referência nesse segmento. Ah, que bom. E também, assim, só reafirmando, assim, que ousadia é diferente de impulso. Olha só o que você disse, né? Ousado é você se achar capaz e ter na mente que é possível fazer um planejamento com meta definida, com tudo isso bem delimitado. E não com impulso, só frisando isso para o pessoal. Que a gente realmente precisa ser ousado, porque senão a gente não sai Do lugar. da zona de conforto. Eu costumo dizer que o remédio para a zona de conforto é a ousadia. Então, se você quer o antídoto, seja ousado, que vai ser o antídoto certo. Com certeza, com certeza. Uhum. Assim, você já assim, deu várias dicas aqui com o pessoal. Espero que o pessoal esteja anotando, né? Inclusive, a gente vai dar um break aqui para pedir para o pessoal tirar um print da tela para depois postar lá nos stories e nos marcar. Então vamos postar. Vamos aqui. É porque eu sempre esqueço, viu, Deise? Agora eu lembrei, digo, vamos dar um stop aqui no meio para não. Sempre esqueço. Então vamos marcar aqui a post. Vamos lá, viu, gente? A gente está esperando esse repost aí de vocês. Deise, você fala assim bastante interessante que você traz, que eu acho que isso
ajuda bastante a sua própria mudança. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam, foi tudo bonitinho, mas assim, é incrível como você mudou, e quando você diz isso, faz com que eu e a outra pessoa diga, não, eu sou capaz também. Tem bastante isso da crença limitante e do se o outro pode, eu posso também. Você disse, pensa também que você tem bastante livros de empreendedorismo, de autoajuda. Quem são tuas referências hoje? No empreendedorismo, na enfermagem? Olha, um livro que mudou a minha mente, porque eu primeiro tive que mudar a minha concepção em relação ao dinheiro, porque eu vim de uma família cristã e de uma religião extremamente tradicional. E eu ouvi a minha vida inteira de que se você tiver muito dinheiro, você vai ser avarento, você vai ser arrogante, você tem que ter o suficiente para ser feliz. Então eu criei um bloqueio com o dinheiro que eu achava errado eu ter dinheiro. Então, primeiro eu tive que mudar a minha mente em relação ao dinheiro. E um livro primordial que todo empreendedor precisa ler, o primeiro é Os Segredos de uma Mente Brilhante. De uma Mente Milionária, perdão. Segredos da Mente Milionária. Esse livro todo mundo precisa ler, porque esse livro é para você vencer essa barreira que você tem em relação ao dinheiro. Outro livro é O Poder da Ação, que é um livro também muito bom, que fala muito dessa questão de atitude, de você sair do lugar. E o terceiro que eu gosto muito é Pai Rico, Pai Pobre. São 3 livros, assim, que vocês precisam ler. Eu já li mais de uma vez, sempre estou lendo, porque são livros que toda vez que eu leio, eu tenho um insight novo, de uma ideia nova, uma coisa nova que eu ainda não tinha percebido. Na enfermagem, uma das pessoas que eu mais admiro é a Isabela de Paulo, né, que hoje nessa amanhã, só fazendo já aqui uma abertura, desculpa interromper, amanhã ela está com a gente às 20 horas. Ai, gente, é assim. Eu chamo ela de diva. Assim, a diva Isa estará conosco. Eu falo para ela que ela é dona de Recife, entendeu? A Isa foi uma pessoa assim que eu quando bati o olho nela, foi uma admiração assim, realmente mútua. A gente tem aí Vanessa da Nancy Rio, Paola, do Quero Uma Vaga na Enfermagem, que hoje é um dos maiores canais do YouTube de enfermagem. Bruno, que é advogado e enfermeiro, então ele hoje ele entra no empreendedorismo na enfermagem, tapando essas brechas jurídicas que a gente ainda está tentando lidar. Então, assim, Alcione Abreu, são pessoas que, quando eu comecei, alguns deles ainda não estavam tão em evidência, mas que eu já admirava o trabalho, né? Eu já olhava e falava, poxa, que legal, essa pessoa está nesse topo, com visibilidade, que hoje, graças a Deus, a maioria eu já conheço pessoalmente, são amigos próximos, e eu pude ver, assim, que são pessoas... Falei aqui, conheci ela em Recife quando dei curso lá. A Isa é maravilhosa, é de um crânio, assim, que eu fico assim, cara, Isa, a sua voz tem que reverberar. Eu falo pro Bruno, que é advogado e é enfermeiro, sua voz tem que reverberar. Então, assim, dentro do meu público, né, que não é um público tão grande, mas o meu Instagram tem um alcance altíssimo, eu sempre abro espaço para reverberar essas vozes. Né? A gente tem aí 2 enfermeiras começando, né, que são as enfermeiras empreendedoras também, que são pessoas que dão dicas, mentorias para vocês. Então, hoje tem uma galera muito boa aí na enfermagem que já está nesse segmento levantando essa bandeira do empreendedorismo. Uhum. Eu acho que a gente já está nos nossos 10 minutos finais. Assim, alguma coisa que eu não te perguntei, que a gente não abordou, que você acha assim, importante falar para as pessoas que estão nos assistindo ou que vai nos assistir? Olha, acho que não, mas o que eu posso dizer para vocês, assim, nesse final de live aí, já agradecendo o convite e o carinho de todo mundo que está aí assistindo. Eu acho assim, uma coisa que eu sempre digo lá nos nossos que começar é muito difícil, né? A gente não foi programado desde o início para empreender, como eu disse aqui. Talvez se a gente tivesse da formação aprendendo, a gente não teria tanto medo agora para começar. Mas sempre vão existir pessoas perto da gente para nos puxar para trás.
para dizer que a gente não consegue, para dizer que é muito difícil. Você fala, ah, é muito difícil. Ah, é mesmo, não faz isso não. Vai ter sempre pessoas assim. Então, o responsável pelo seu sucesso é você mesmo. Você precisa entender que essa responsabilidade, ela é sua em primeiro lugar. Então, se você entende que, opa, peraí, isso depende de mim. Eu, Alda, saí de dentro de uma favela perigosíssima no Rio de Janeiro. Eu morava em condições de vida precária, né? Minha família é uma família muito pobre. E eu lembro que quando eu comecei, desde nova, eu sempre disse, olha que coisa, eu sempre disse que eu seria bem-sucedida, desde nova. E eu lembro que as pessoas riam, meus tios, né, meus primos riam da minha cara. Quando eu chegava nas festas, ih, chegou a empresária, gente, a rica. Porque eu sempre dizia isso. Hoje, eu me tornei uma das mais bem-sucedidas da minha família. Então, assim, isso foi a enfermagem que me proporcionou. Quando eu comecei a fazer enfermagem, todo mundo, tá louca, vai morrer de fome. Tá maluca? Vai só limpar a bunda. Era assim que as pessoas falavam. E eu já queria mudar a mente das pessoas, mas eu tive que entender que essa responsabilidade, em primeiro lugar, era minha. Então, se você que está aqui me ouvindo, deixa eu te dizer, essa responsabilidade, em primeiro lugar, é sua. Você tem que querer, sem depender de ninguém. E a partir do momento que você tomar essa atitude e querer, pode ter certeza que assim como existem pessoas na tua caminhada para te puxar para trás, você vai começar a se cercar de pessoas também que querem te jogar para frente. E isso é muito importante. Então, assim, gente, eu sei que é muito difícil, eu também já comecei, assim como muitos aqui, e eu posso dizer para vocês, vale muito a pena, vale muito a pena. Hoje as pessoas me perguntam, como é que foi para você largar a sociedade da clínica com um médico e você largar tudo para empreender na enfermagem? Eu tive muita dificuldade no início, mas foi a melhor decisão que eu tomei. E olha que legal, hoje a minha empresa, se duvidar, ainda fatura mais do que a clínica que eu trabalhava. Então, assim, se eu não tivesse saído do meu lugar e feito, as coisas talvez não teriam acontecido. Então, saia da zona de conforto e faça, meu bem. Faça, que é difícil, mas não é impossível. Verdade. Falando em sair da zona de conforto e faça, vou já abrir aqui o leque. Hoje, eu não sei se você sabe, acho que eu não comentei contigo. Nessa semana eu fiz um webinar, ele foi gravado em 3 aulas. Hoje foi a última aula. Segunda-feira eu vou estar abrindo o carrinho do meu primeiro negócio. Então, você falando de botar a cara no faça. Então, assim, vou fazer o meu primeiro lançamento e é bem isso mesmo. As dificuldades foram grandes, os desafios foram grandes, mas, assim, eu tenho certeza que se não for da primeira vez, será da segunda, porque eu tenho foco e não me afastar dele. Mesmo porque, como você disse, penso muito assim como você, que de ter o plano A, o B e o C. O que não pode é desistir. Mas aí, quando tu vai fazer um lançamento, Aldo, tu pede seus amigos para te ajudar. Avisa a gente que a gente também anuncia e fala lá para os nossos seguidores, bota no arrasta para cima, te chama para uma live, divulga mesmo o seu trabalho. Lá no nosso Instagram, a gente sempre está abrindo espaço para a galera que quer começar. Sempre. Tanto que as pessoas até não acreditam. Vou te entrar em contato para a semana que vem. Entra que a gente sempre... As pessoas às vezes não acreditam que a gente aceita convites de live, né? As pessoas acham que a gente só aceita convite de live de quem tem muito seguidor. Gente, a gente aceita convite de live de todo mundo. Eu acho muito importante a gente se ajudar. E na minha opinião, não existe essa de que tem muito quem tem pouco. Eu acho que a gente tem que executar um trabalho em conjunto e fazer todo mundo o seu papel para que a nossa profissão seja enaltecida. Então, cara, no que precisar, pode ter certeza que você pode contar com a gente lá no nosso perfil. Ele está de portas abertas para você. Obrigada. Gratidão ainda maior em decorrência disso também. Então, eu acredito que esteja nos minutos finais aqui pelo meu cronômetro, para a gente não ser travado. Eu vou só ter foto para que coloque uma foto bonita lá na capa, minha e tua, porque eu tenho colocado umas fotos diferentes das pessoas. Espero que eu não trave a live. Não foi. Não foi. Salvei. A você, o convite, a Tânia. Sucesso na sua jornada. Eu já admirava você e, assim,
Porque assim, é diferente quando a gente assiste uma live de quando a gente fala diretamente com a pessoa. Não sei se você tem esse sentimento, que é É diferente. estranho. E assim, é muito inspirador a trajetória de vocês, o coração grandioso que você tem, que a gente observa, a autenticidade de se colocar à disposição, de contribuir e de ter esse pensamento de que se eu cresço e o outro cresce, esse crescimento se reverbera em mim. Eu tenho bem esse pensamento também, que a gente precisa ajudar o outro a crescer, porque se o outro cresce, eu cresço junto. E isso, se eu penso nisso, é esse pensamento que reverbera em mim de volta. Exatamente. Então, assim, muita gratidão a todos os presentes aqui e deixo você aberta aí para os agradecimentos ou algum insight final. Quero agradecer você, Alda, pelo convite mais uma vez, pelo carinho e pela paciência em esperar eu estar bem para poder estar aqui com vocês. Quero agradecer a todo mundo que está aqui na live, que assistiu, que deixou aqui seus comentários. Convido você que não conhece a nossa página, nosso perfil, ir lá no Enfermeiras do Saber. A gente também trabalha aí com cursos online, cursos presenciais. O nosso foco é esse, é ensinar a enfermagem a empreender, ensinar a enfermagem a sair do lugar, da zona de conforto, a ser bem-sucedida, a ganhar dinheiro. E essa visão de unidade, assim. Eu fiquei muito feliz que a gente teve em Natal agora, a gente encontrou a Aline, que é a nossa concorrente de curso de vacina, de curso de perfuração. Mas com todo carinho a gente se reuniu, sentamos, trocamos ideias, começamos a falar da enfermagem, como a gente podia juntas enaltecer a enfermagem. E um monte de gente chamou a gente de louca, de sentando com o inimigo, ela é sua concorrente. Falei, gente, que visão pequena. Não existe isso, cara. Ela é concorrente, mas tem espaço para todo mundo no mercado. Todo mundo está aí, todo mundo aí tem direito de poder fazer. Vamos mudar essa mente, sabe? Então, eu espero de verdade que vocês que estão aqui me ouvindo, que estão aqui vendo esse bate-papo, mude a mente de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão desvabrar, sei lá, muitas coisas e vão crescer demais, entendeu? Tenho certeza disso e é isso que eu desejo para nós, para você, para mim, para nossa amada enfermagem. Tá bom? Obrigada a todo mundo. Obrigada. Pelo carinho. E amanhã, não esqueçam, a gente tem Isa de Paula, às 20 horas, que vai estar aqui batendo um papo com a gente sobre marketing digital. Tenho certeza que será um outro momento muito engrandecedor. Com certeza. A Isa é maravilhosa, gente. Vocês vão amar. E ela é top, é diva. Obrigada, Alda. Um beijão para vocês. Obrigada, gente. Não tem mais nenhum comentário. Todas as perguntas que o pessoal fez eu passei para você. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode estar entrando lá no Instagram de Deise, das Enfermeiras do Saber, que ela e Tânia sempre respondem. Se não responder no mesmo momento, mas ela sempre responde no dia ou no outro. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento direcionado a isso, de saber quando vai ser o curso em 2021 na sua cidade, pode estar todos entrando lá e entrando em contato com elas. Só vim. Isso mesmo. Obrigada, Deise. Obrigada a todos os presentes. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada.